diria que a gente precisa, talvez, escapar a uma certa armadilha em relação à Ásia Central, que eu vejo muito nas análises ocidentais, que é de imaginar que a China ela está começando a penetrar uma região que era historicamente de influência russa, né? Então, digamos assim, é como se a gente dissesse da seguinte maneira: a China está começando a ter uma influência exagerada numa região que era considerado um quintal, uma espécie de quintal da Rússia. Não é exatamente assim. Por quê? Porque a influência da Rússia na Ásia Central, ela é uma influência que começou a ficar mais forte somente a partir da segunda metade do século XIX. E porque a Rússia teve processos de expansão territorial que foram gradativos, e a conclusão desses processos de expansão na Ásia Central se deu somente na segunda metade do século XIX. Então, por exemplo, foi sob o czar Alexandre II que, em 1881, a Rússia acabou definindo, né, o seu controle sobre o Turcomenistão, por exemplo, né, Ashirabad. Teve uma batalha por Ashirabad e ali a Rússia acabou meio que finalizando o seu processo de expansão para a Ásia Central. Então, os analistas dizem que a Ásia Central ela é uma região histórica de influência russa. Claro, a gente pode considerar que sim, mas não é uma influência que está ali também há milhares de anos. Antes da Rússia, a China já tinha uma influência muito grande na Ásia Central por conta da Rota da Seda. Então, essa Rota da Seda é muito anterior à presença russa na Ásia Central. Então, não é que a China está, entre aspas, né, vamos colocar aqui, invadindo uma área de influência da Rússia. A China está retomando uma influência que ela perdeu somente depois que ela ficou enfraquecida e, sobretudo, depois que ela foi derrotada pela Grã-Bretanha nas Guerras do Ópio. Então, e a Rússia entende essa questão. Quer dizer, não existe uma briga. A China e a Rússia não estão brigando pela Ásia Central. Elas entendem, né? Ambas as potências entendem a importância da Ásia Central. A Ásia Central, ela é um importante corredor terrestre entre a Ásia e a Europa, e a Ásia Central, ela tem uma riqueza, né? Ela tem uma abundância de recursos naturais que são necessários à China hoje e que são exportados para os mercados ocidentais, muitos deles através de infraestrutura que passa pelo território da Rússia, que foi uma infraestrutura criada no período soviético. Então, a questão toda é a seguinte: tanto a China quanto a Rússia, elas se interessam pela estabilidade política dos governos da Ásia Central. Então, existe um acordo, né? Nem a China quer que esses governos passem por períodos de instabilidade ou revoluções internas, porque a Ásia Central faz fronteira direta com ela, tampouco a Rússia, porque esses países também fazem fronteira direta com a Rússia, né, na região sul, sobretudo o Cazaquistão, aqui tem uma fronteira extremamente extensa com a Rússia. Então, nenhum deles está interessado em que os governos da Ásia Central passem por dificuldade. Muito pelo contrário, eles estão interessados em que os governos da Ásia Central possam, de alguma forma, controlar a sua situação doméstica e também possam controlar também os anseios, né, atender aos anseios das suas populações. Então, quando a gente ouve, eu ouço muito isso, né, essas análises de que a China tem invadido uma área que sempre foi historicamente de influência da Rússia, mas não é bem assim. Ela foi antes de influência da China, passou a ser de influência da Rússia a partir da segunda metade do século XIX, e agora, claro, do ponto de vista econômico, eles estão voltando mais para o lado da China, mas ainda assim existe um acordo entre Moscou e Pequim, e não existe uma briga exatamente, existe um acordo. E é importante dizer o seguinte: o garantidor de segurança dos países da Ásia Central é a Rússia, não é a China. Por conta justamente do quê? Por conta da organização do Tratado de Segurança Coletiva, que foi uma organização consolidada, na verdade, em 2002, e que nessa organização
a gente conta com alguns países da Ásia Central, a Rússia e a Bielorrússia. E nessa organização existe um mecanismo de segurança coletiva, que é similar ao artigo 5, que tem, né, um dos mecanismos, ele é similar ao artigo 5º da OTAN, na qual, se um Estado for atacado ou tiver a sua integridade territorial ameaçada, todos os outros Estados irão defendê-lo coletivamente. E, claro, quando a gente olha para essa região, a potência hegemônica militar é a Rússia. Então, ela é a principal garantidora da segurança da Ásia Central e ela é a única potência atômica. Então, a gente tem investimentos econômicos da China, por um lado, e a provisão de segurança da Rússia, por um outro. E tudo isso tem o objetivo de manter a estabilidade dessa região.